Hoje vamos falar sobre o golpe de 1964 e sobre o início da ditadura civil-militar, que duraria até 1985. Pai, afasta de mim esse cálice. Só para deixar claro, como em todos os outros vídeos, eu estou me baseando 100% nos fatos históricos. No dia 31 de março de 1964, o general Mourão Filho partiu com suas tropas de Minas Gerais para derrubar o presidente João Goulart, acusado de querer transformar o Brasil em uma república sindicalista e comunista. O Brasil passava naquele momento por uma crise no modelo de governo populista, do qual o presidente era um representante, e por uma crise de autoridade, pois Jango, que era o apelido de João Goulart, tentava aprovar uma série de reformas sociais. As reformas de base, como eram chamadas, tinham o objetivo de suavizar as desigualdades sociais presentes no Brasil, que afetavam muito o país. E isso era consequência de uma série de protestos de massa com ideais comunistas e socialistas. Com a queda de Jango, assumiu o general Castelo Branco, o primeiro presidente militar, que colocou o país em uma ditadura civil-militar. O golpe político tinha objetivos claros: cessar o avanço crescente das organizações populares que se mobilizavam tanto no campo quanto nas cidades, como por exemplo o movimento operário e as ligas camponesas. E visava também eliminar a ameaça comunista do país, porque eles estavam no meio da Guerra Fria. E também tinha um grande receio por parte da elite brasileira de que o país saísse da zona de influência dos Estados Unidos e se aliasse aos países comunistas. Os militares anunciaram a intervenção militar como se fosse um período breve, apenas para salvar o país a instauração de um governo comunista, da corrupção e da inflação. O Brasil passou 21 anos sob o controle de um Estado autoritário. As eleições para prefeito e governador foram suspensas durante todo o período, e os presidentes foram nomeados pelos militares dos mais altos escalões do exército, e os demais cargos eram ocupados pelos civis que apoiavam o regime. Durante esse período, 5 generais das Forças Armadas assumiram o controle do poder executivo do Brasil, editando os atos institucionais para poder ampliar seus poderes ditatoriais. Os meios de comunicação foram duramente censurados para poder evitar oposições ao seu governo. A imprensa foi controlada pelo Estado para proibir a divulgação de informações opostas à política vigente no Brasil. A ideia defendida pelos militares era de passar uma imagem positiva do regime, da exaltação do nacionalismo e do amor à pátria, que com o passar dos anos se tornou em uma série de slogans, como, por exemplo, "Ninguém segura esse país" e "Brasil, ame-o ou deixe-o". As criações artísticas também eram obrigadas a passar pelos censores do Estado, e que podiam liberar ou vetar determinada peça teatral, música ou até mesmo filmes. Trechos de músicas, poemas, romances e peças teatrais precisaram ser retirados ou até mesmo alterados, pois eram considerados inadequados para a apresentação pública, por seu conteúdo político ou qualquer outra razão. Cantores como Gilberto Gil, Chico Buarque e Caetano Veloso foram perseguidos, censurados e até mesmo tiveram que se exiliar em outros países. Porém, alguns intelectuais e artistas conseguiram driblar a forte censura e desafiar a ditadura, com críticas e reclamações ao regime, que sempre vinham camufladas ou subtendidas. Durante esse período, os movimentos sociais universitários também eram perseguidos, e os sindicatos dos trabalhadores também eram vítimas de inúmeros ataques. Várias pessoas que faziam oposição ao regime eram perseguidas, presas ou expulsas do país, e qualquer indício de oposição resultava em suspeitas
e provavelmente a punição. Isso era justificado a partir da ideia de que o Brasil estava sob a ameaça do comunismo e para acabar com esse perigo era necessário melhorar a segurança interna. Mas o governo organizou um enorme aparelho de informação e repressão contra seus inimigos. E muitos parlamentares, professores universitários e funcionários públicos foram afastados de seus cargos e seus direitos políticos foram cassados. Apesar desses, havia estudantes, artistas, jornalistas e intelectuais que, apesar da repressão, se manifestavam contra várias atrocidades cometidas pelo governo. Até o ex-presidente Juscelino Kubitschek e o jornalista Carlos Lacerda foram presos durante o regime. A ditadura fez várias vítimas torturadas e assassinadas. Muitas delas desapareceram e seus corpos nunca foram achados. Quando as pessoas não iam para a prisão, elas iam para o exílio, em vários países como o México e a Inglaterra. Para essa ditadura ocorrer, foi necessário alguns apoiadores, então vamos falar sobre eles. De vinho tinto de sangue, Pai, afasta. O termo correto que devemos chamar essa ditadura é ditadura civil-militar, pois mesmo os militares tendo assumido o poder, houve um forte apoio das camadas mais conservadoras da sociedade civil brasileira. Empresários, médicos, bancários, religiosos e até jornais e órgãos de imprensa apanharam o golpe de 64 e deram sustentação ao regime implantado no Brasil. Eles contribuíram por meio da organização de passeatas em favor do regime, do financiamento de equipamentos para órgãos de repressão e da denúncia dos adversários políticos, entre outras. Eles acreditavam que com a instauração do regime autoritário haveria uma melhora na crise que ocorria no Brasil naquele período e também que com a instauração haveria uma modernização do país. Além disso, os militares também acreditavam que somente assim haveria um freio nos ânimos das organizações sociais que lutavam pela melhora nas condições de vida e de trabalho, e nas lideranças de esquerda, que lutavam em sua maioria pela instauração de um governo comunista no Brasil. No contexto da Guerra Fria, os apoiadores da ditadura eram aliados do capitalismo norte-americano, e foi inclusive que a CIA, que é um órgão norte-americano, que apoiou com recursos financeiros e militares o golpe, como eu falei no vídeo do início da Guerra Fria. Se você não viu, está aparecendo nos cards aqui em cima. Além do golpe que aconteceu aqui no Brasil, houveram em outros países da América Latina, também com o apoio dos Estados Unidos. Esse foi apenas o início da ditadura, pois com o passar do tempo, ocorreram outros eventos, que veremos nos próximos vídeos. Então espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e me digam nos comentários alguma dúvida que vocês tiverem ou algum assunto que vocês querem que eu explique para vocês. Muito obrigado e até a próxima!